A todos e todas. Estamos aqui com a cineasta Vera Figueiredo, que é uma das mais importantes cineastas da história do cinema brasileiro, que esse mês onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro está apresentando um ciclo com 3 obras que constituem a chamada trilogia feminista, que a Vera desenvolveu dos anos 70 aos anos 90. São 3 filmes fundamentais, não só na filmografia feminina brasileira, mas na filmografia feminista brasileira. A obra da Vera é absolutamente pioneira nesse sentido, e não só pioneira por tocar na questão, por assumir um ponto de vista feminino e feminista num momento em que isso era praticamente inexistente, mas porque sua obra permanece, ainda hoje, com questões, com discussões, com uma armação entre a arte e a política, que são absolutamente atuais, apesar do filme mais antigo, que é o filme no plural, está aí comemorando 45 anos de sua realização. A gente vai conversar aqui nessa live sobre os filmes, sobre a carreira, sobre a vida e sobre feminismo, política, Brasil, ao longo de toda a sua trajetória. E vamos ter aí, digamos assim, um complemento importante à visualização, à exibição dos filmes. Vera pode, inclusive, nos contar muito sobre o que foi realizar esses filmes num outro Brasil, num Brasil de muito tempo atrás, e o quanto eles ainda dialogam com essa nossa realidade imediata, hoje tão dura, tão difícil, em termos, inclusive, das vidas humanas que viemos perdendo. Oi, Vera, tudo bem? Olá, tenho muito prazer de estar aqui, muito feliz por isso, por esse encontro, essa oportunidade que o MAN Rio está me dando. Vamos lá, Vera. Eu acho que uma coisa importante para se compreender sua aproximação ao mundo da arte, ao mundo do cinema, à política, ao feminismo, é a trajetória não só pessoal sua, mas, sobretudo, das mulheres da sua família, né? Porque esse envolvimento com a luta feminina e feminista começa antes de você. Conta um pouco para a gente, enfim, de onde você vem, qual é a sua formação, como é que sua família se envolveu com essa questão, sobretudo as mulheres da família? Bom, eu sempre vivi num ambiente que eu nem chamava de feminista, era um ambiente onde as mulheres tinham sua voz. Isso é muito importante naquela época, porque a minha avó foi sufragista, minha mãe formada em farmácia em 1930, isso era também uma coisa rara, e eu me formei em arquitetura em 1957. Como você vê, as idades são lá de mais de um século, né, que eu estou falando. Né? Então, realmente, agora, eu acho que a primeira vez que eu reconheci que havia um estado estranho entre as facilidades para homens e as dificuldades para as mulheres foi quando eu estava na faculdade de arquitetura. Eu comecei a ver que era mais difícil para nós, mulheres, sermos aceitas nas nossas opiniões e nos nossos trabalhos do que os rapazes. Era assim, era normal, isso era normal. Para mim é que não sou muito normal. Mas o feminismo, propriamente dito, eu fui encontrar no final dos anos 60, começo dos 70, quando eu conheci o Quentin Fiore, que é um americano de origem italiana, que trabalhava com McLuhan. E ele viu um cenário que eu tinha feito para um espetáculo Orfeu Negro, que passou no Renascença Clube, e ele gostou muito, então ele me procurou
e começamos a conversar, e, de repente, ele estava me falando de um filme, de um livro chamado Sexual Politics, que é de Kate Millett, e que ele me mandou depois de Nova York, onde ele morava, para mim. Então, eu fiquei muito entusiasmada com aquilo, de achar que era uma nova possibilidade para as mulheres não se sentirem assim como que rejeitadas, né? Eu acho que as mulheres foram rejeitadas no patriarcado. Então, dali para diante, eu comecei a ler muito, a trabalhar muito nesse sentido, no sentido de pesquisa, né? E quando foi um dia eu resolvi fazer um filme feminista, que ia se chamar Feminino Plural. Eu escrevi o roteiro, como é que eu queria, era aquela época de vanguarda e tudo mais. Então, eu pensava em fazer Super 8, porque eu, além de arquiteto, eu já estava trabalhando com artes plásticas. E daí Super 8 também, eu passava filmes em cima de estandartes que balançavam, etc. Então, eu tinha uma amiga dinamarquesa que me disse o seguinte: faz em 35. Aí eu fui fazer em 35 e deu certo. Tive uma boa equipe, foi muito bom. Quer dizer, deu certo para mim, assim, de eu achar que a coisa tinha acontecido e eu tive possibilidade, porque naquela época os filmes não custavam tanto, as pessoas colaboravam muito, etc. Então, foi muito bom. Mas, quando foi para o cinema, Cinema 1, à meia-noite de quintas-feiras, foi aonde eu consegui botar. Chatovsky, até hoje, diz para mim, eu botei aquele filme lá porque eu sabia que esse era o caminho do mundo. Então, as pessoas ficaram horrorizadas. Foi um choque. Por quê? Bom, muita gente levantou, porque eu começo com um parto em close, uma criança nascendo, fora de foco, mas que eu achei de grande emoção, e muita gente, não posso dizer que outros não acharam, mas a maioria cortou. Não. Tá rolando? Tá sim. Ah, tá. Mas a maioria ficou chocada. Ainda mais que, a partir dali, foram umas e outras sequências que iam passando, que mostrava justamente essa, vamos dizer, essa reclamação feminina de estar alijada do poder no processo, né? Vamos detalhar um pouco isso. Por exemplo, você falou da sua avó, que era sufragista, né? Qual era o nome da sua avó? A minha avó se chamava Floripes Coelho da Rocha. E ela era professora. Não era uma pessoa pública. Ela era sufragista como ideia. E eu nem sei se ela votou, eu acho que não. Mas ela batalhou por isso, não é? Porque quem votou, eu me lembro da emoção da minha mãe votando. Era muito estranho, né? Como era estranho? Agora é difícil, mas naquela época era horrível, né? Você conheceu sua avó? Ela comentava sobre isso com você? Sim, ela sempre comentou, sempre houve essa conversa na nossa família muito forte sobre justamente a libertação das mulheres, de não ficarem presas àquela sociedade absolutamente machista e naturalmente machista, porque ninguém estava achando que o patriarcado era esquisito, estava achando que era normal. Que era, digamos assim, o sistema era aquele mesmo, né? Exatamente. Aquilo era a verdade. Então, de repente, você viu, as sufragistas realmente foram as primeiras mulheres que mexeram com essa certeza de que o certo era o patriarcado, né? Foi essa posição da sua avó que permitiu sua mãe ter
essa presença muito inusitada dentro de uma faculdade de farmácia em 1930? Ela incentivou a carreira da sua mãe? Era aceito como normal. Era aceito como normal. Minha mãe queria ser farmacêutica, ela gostava de farmácia, ela convivia com um tio que tinha uma farmácia, ela gostava daquela manipulação, daqueles vidrinhos, tudo aquilo era muito interessante para ela, a química, né? Então, ela foi... O meu pai era engenheiro, né? Tanto ele já era de colégio. Você vê uma coisa, eles se conheceram no colégio, num colégio que era misto, era o Colégio Lafayette, que era na Tijuca. Na Tijuca. Olha. Conheceu? Era uma coisa rara naquela época, né? Pois é, coisa rara, aí que está. Mas isso era absolutamente normal para o meu ambiente onde eu cresci. Meu pai, engraçado, eu vou te contar uma coisa do meu pai agora. Meu pai, ele me ajudou muito quando eu fiz o feminino plural, e chegou um dia, ele disse para mim, sabe de uma coisa? Eu sou feminista. Eu adorei aquela, né? Olha, sua mãe era a única estudante de farmácia na turma dela ou havia outras mulheres naquele tempo? Duas. Apenas moças. Duas moças, Agora, eu vou te dizer, quando eu me formei em 57, eram 7 mulheres e 100 homens. 100? 100. 7 mulheres e 100 homens que se formaram naquela época, e houve alguns casamentos até. Tinha umas brincadeiras assim dos meninos que diziam: a mulher vem para cá para arranjar marido. Você veja como era a vida, né? Sim, preconceito aparentemente suave, na verdade, era bastante enraizado, né? Era uma coisa horrível. Uma vez, justamente a primeira vez que alguém me disse isso lá, eu peguei o banco da prancheta e queria tacar na cabeça dele. Você tinha consciência já naquele momento? Naquele momento, eu estava começando a ver que era difícil, não era... que tinha essa dificuldade na faculdade. Como eu te disse, na minha casa não, mas na faculdade. Você estudou aonde? Eu estudei aqui no Rio, na Faculdade Nacional de Arquitetura, que hoje é a UFRJ, né? E é ali na Praia Vermelha. E você chegou a participar de movimentos estudantis dentro da faculdade? Você chegou a se envolver em política? Sim, mas aí não era uma coisa feminista. Sempre ali a gente estava, a Faculdade de Arquitetura tinha bastante movimentos políticos e tinha teatro também, onde eu, de repente, comecei a fazer teatro. Aí eu fui... porque eu vou depois dizendo que eu acabei em multimídia, não é? Então, na verdade, dali já começou a despertar em mim o teatro, como também o desenho de criativo, da arte, né? Mas, embora arquiteta. Então, eu já estava mexendo em várias áreas também. Olha, conta um pouco mais desse envolvimento com o teatro. Você foi atriz, você escreveu, você dirigiu peças? Eu fui atriz de uma peça na Faculdade de Arquitetura e foi a única vez que eu fui atriz. Mas eu até tive um convite para ir para o Tablado de Maria Clara Machado. E eu disse, não, eu não vou, porque eu quero ser arquiteta, e eu acho que se eu entrar nessa, eu não saio mais. Então, eu continuei a minha faculdade de arquitetura, que eu gosto muito, eu gosto de tudo que eu faço. Até hoje, seja arquitetura, seja artes plásticas, e principalmente cinema, que eu acho que envolve tudo, né? Mas então você exerceu a função de arquiteta? Você começou a trabalhar como arquiteta quando? Muitos anos. Eu tive até uma coluna em jornal, que foi no Globo, antes no
no Jornal do Brasil e no O Jornal, que se chamava Morar Bem. Hoje é o nome dos classificados do Globo, né? Olha, você queria... Foi um nome que me deu na cabeça, mas eles usaram bastante tempo depois, quando eu já não tinha mais o direito a ele. Agiram muito bem também. Você se envolveu com artes plásticas, com artes visuais, exatamente quando? Artes plásticas foi nos anos 70, não, nos anos 60, porque eu entrei, o caso é o seguinte, eu comecei a fazer artes plásticas nos anos 60, aos poucos, aí comecei mais para o final dos anos 60, eu comecei a fazer Super 8, e logo depois eu me envolvi com cinema, porque o cinema foi um convite. Aliás, quem me botou no cinema, como eu gosto de dizer, foi Vinícius de Moraes, porque eu morava em Ipanema, então o Marcos Flaxman, que foi o cenógrafo, o diretor de arte do filme Garota de Ipanema, gostava do meu apartamento e quis fazer a Casa da Garota o meu apartamento, que eu mesma tinha feito a decoração. Então, Vinícius queria, e eu resolvi entrar e deixar o cinema entrar na minha casa. Eu nunca mais saí do cinema, né? Então, você começou, na verdade, trabalhando no Garota de Ipanema, do Leon Richman? Sim, eu fiz um trabalho, uma assistência de arte, porque, além da minha casa, eles gravaram também aliás, filmaram, né? Naquela época era filme. Eles filmaram também numa loja chamada Rastro, que era na Avenida Atlântica, que ficou muito marcado porque eu fiz uma vitrine que era uma roda, quer dizer, era uma vitrine redonda. Então, as pessoas gostaram muito disso e Marcos Flaxman também quis filmar lá. Daí eu acabei fazendo os figurinos da garota e aparecem umas sequenciazinhas do filme. Quer dizer, mas eu já estava fazendo Super 8. Tá. Você conhecia o pessoal de cinema antes disso? Conhecia, porque Ipanema era um lugar internacional, e aqui, que eu ainda moro em Ipanema, né? Então, aqui naquela época era uma vanguarda, era todo mundo chegando e mudando e pensando as novidades, e naquele período de ditadura militar, não é? Sim, sim. Você se envolveu com a turma do Cinema Novo, é isso? Sim, com a turma do Cinema Novo, com a música, com Tom Jobim, com todo mundo daqui, né, de Ipanema, realmente dos anos 50, 60, 70, por aí, né? Então, eu estava dentro da República de Ipanema. Tá. Você ia ao cinema? Você gostava de cinema? Adorava cinema. Bom, desde a primeira vez que eu fui ao cinema, que eu fui ver um filme de Shirley Temple, que pequenininha, fui no cinema São Luís, nunca me esqueci. Eu nunca fiquei tão maravilhada do que uma sala de cinema com aquele tamanho de tela e ela dançando. Não, uma coisa louca. Para mim, o cinema... Mas nunca pensei que eu ia fazer cinema. Engraçado. Mas o cinema entrou tão bem em mim. Pena que seja tão difícil fazer cinema no Brasil, não é, Hernani? Não melhora, não é? Às vezes piora, né? Às vezes melhora. É uma gangorra. Às vezes dá umas melhoradas, Olha. E o Super 8? Como é que você se interessou por Super 8? O Super 8 parece incrível, né? Eu comecei a fazer Super 8 porque as minhas filhas
minhas filhas, começaram a se interessar por Super 8. Aí eu fiz uma viagem, elas pediram para eu trazer a câmera. E eu trouxe, e comecei a usar. Eu trouxe para elas, mas também comecei a usar. E fiquei encantada de pegar. Eu me lembro a primeira vez que eu fui gravar um Super 8, aqui no Posto 6, no dia 31 de dezembro, onde tinha aquelas festividades da macumba, né? E que eu fui gravando quando eles estavam levando as rosas para Iemanjá, ali no mar, e eu fui entrando, de repente eu estava no meio d'água, com as mãos para cima, com a câmera lá em cima. Realmente é muito envolvente. Olha, sua família não fazia filmes caseiros, né? Não usava o anterior, o 8mm, ou o patê. Usavam. Pouco. Mais uma tia, que eu até tenho uns filminhos de quando eu era criança e tal, essas coisas domésticas. Sim. Mas você nunca fez filmes domésticos? Quando era criança ou adolescente? Não. Eu comecei a filmar, as coisas que eu filmava eram acontecimentos. Eu filmei a Banda de Ipanema, essas coisas assim. E depois, como eu te disse, eu fazia experiência quando eu estava já fazendo artes plásticas, que eu fiz os estandartes, e eu, então, botava um ventilador para os estandartes balançarem e eu projetava os filmes ali. Olha, aonde? Em casa ou em algum lugar? Exposições. Essa exposição, a primeira vez que eu fiz essa experiência foi até uma exposição que eu fiz em Paris, dos meus estandartes, que foi em 73, na Galerie L'Œil de Bœuf. Foi muito bom, muito sucesso, gostei muito, e as pessoas ficaram encantadas com essa ideia de balançar com um ventilador e as imagens se balançarem também, não é? Olha, eram filmes seus? Você projetava? Era filmes meus que eu fazia, justamente assim, de alguma coisa na praia, alguma coisa na montanha, alguma em cachoeira, mas, assim, uma vez eu fiz até um filme que eu filmei uma instalação que eu produzi para um salão de verão do MAN. Olha. Onde eu levei uma árvore com um guindaste que eu consegui a prefeitura para pegar e levar para lá, mostrando como a árvore tinha caído pela poluição. A poluição era no canal do Leblon, na Visconde de Albuquerque. Então, eu fiz a filmagem, infelizmente eu não tenho mais esse filme, eu fiz a filmagem do transporte da árvore chegando até a porta do salão de verão, ali naquele pilotinho do MAN, e depois mostrei um pouco das artes que estavam ali. E engraçado, tem um detalhe engraçado, que eu usei o Milor Fernandes, que era amigo também, para escrever fim, para ele mostrar o fim do filme. Então, prendemos na camisa dele, nas costas da camisa dele, e ele vai embora dando adeus. Então, fazíamos umas brincadeiras assim. Olha, assim, na sua filmografia aparecem 3 Super 8, né? O primeiro, que eu acho que é esse que você já comentou, chama Noites de Iemanjá, não é isso? Esse que você entra dentro do mar com a câmera. O segundo é o Banda de Ipanema. Você filmou um carnaval, é isso? Isso, na Visconde Pirajá. Esse que eu passava em cima de um estandarte, que era completamente branco, com uma espiral em lantejoula. E essa que balançava e passava a Banda de Ipanema. Isso em Paris foi um sucesso inacreditável. Eu mesma me surpreendi. E o terceiro você... E o último, só para terminar, o terceiro, Super 8, esse
que eu contei da história da árvore e do final com o Milor, se chamava O que é arte? Porque eu mostrava que tudo isso era arte. Tá. E esse ficou quanto tempo em exibição no MAN? Num salão de verão, né? Num salão de verão. O filme, não. Mas a instalação, né? A instalação. Tá. Durante um salão de verão. Eu nem me lembro que ano foi isso, para te dizer a verdade. 74. Os anos estão passando rápido. 74? Isso. Sim. Que ótimo. Obrigada de ter lembrado. Então, foi um ano antes de eu fazer o Feminino Plural. Que o Feminino Plural ficou... eu comecei em 75 e ficou pronto em 76. Eu lancei no final de 76, aqui no Rio. Tá, mas E aí é que levamos para Paris, para o Festival de Cannes, que era para a Semaine de la Cinémathèque Française, hommage a Henri Langlois. Olha! Então, de repente, um sucesso extraordinário lá. Quer dizer, tudo que reclamaram aqui, como eu te contei no começo, que indecência o parto, que absurdo o que ela está falando, que reclamações desnecessárias, isso tudo fui aplaudida como o primeiro filme feminista da América do Sul, porque não é o primeiro filme feminino feito por mulher, é feminista, que reclamava, estava ali botando o dedo na ferida. E você contou que você conheceu o Quentin, vocês mantiveram contato, ele mandou o livro da Kate. Você, digamos assim, leu o livro, digamos assim, teve um choque com aquela perspectiva. Ela era uma militante famosa. Tive um choque positivo. Eu digo, é um caminho. Foi antes de me decidir pelo Feminino Plural. E eu realmente eu acho que essa linguagem feminista é muito importante, porque ela abrange toda a vida. Ela não é para mulheres, ela é para o mundo. Ela não é nem só para o ser humano, ela é a defesa da natureza. Eu acho uma coisa muito forte, muito interessante, e eu acho a grande transformação que nós ainda estamos ultrapassando. Quer dizer, ninguém hoje, as mulheres ainda não estão prontas, nem os homens, a humanidade ainda não se aprontou para essa possibilidade da vida ter um balance entre os homens e as mulheres, que é a melhor coisa que pode acontecer. Mas é curioso que logo em seguida você vai fazer um filme em condireção com um homem, que é o Artesanato do Samba, com os Osmo. Não, foi antes. O Artesanato é antes do Samba é um curta-metragem que eu fiz antes. Antes dos Super 8? Não. Antes do Feminino. Antes do Feminino, Isso. E como é que surgiu essa aproximação com os Osmo, com o samba, que vai ser um universo importante para você, não só pelos estandartes, mas por esse filme, pelo samba da criação do mundo? Enfim, você se envolve com o carnaval, vamos dizer assim, num sentido mais amplo. Como é que é isso? Eu não me envolvi por carnaval num sentido mais amplo nessa idade, nem nessa época. Eu era envolvida com o carnaval desde criança. Eu adorava carnaval. Porque era a liberdade. Era quando a gente botava batom, salto alto da mamãe. Sabe essas brincadeiras assim, fantasias? Eu gostava do mundo da fantasia. E eu frequentava escola de samba desde sempre. Jovem ainda, eu frequentei a escola de samba. Eu saía na ala de Tereza Aragão, da escola de samba do Salgueiro. Você conheceu Tereza Aragão? Sim, conheci. Que foi casada com Ferreira Goulart, minha amiga.
minha amiga, Ipanema. Você tinha uma escola do coração? Olha, eu vou te dizer, eu adoro escola de samba, eu nunca consegui botar uma escola no coração. Quer dizer, o samba, para mim, era muito importante, porque no samba existia justamente a possibilidade da confraternização racial, da possibilidade das ideias se envolverem, das liberdades acontecerem. Não havia aquela formalidade do todo dia, que é importante também para ter o trabalho, tudo isso, mas essa quebra, que é até da religião, eu acho muito importante. Sempre achei, desde jovem, eu me lembro que uma vez saiu até na primeira página acho que do Globo, umas moças lá, e que eu estava entre as moças, na revista, desculpe, na primeira página do Globo, que eu era bem jovem ainda, mas eu já frequentava escola de samba. Então, esse primeiro filme, esse curta-metragem, não tem nada a ver com feminismo. Feminismo vem de feminino plural em diante, né? Feminino plural, samba da criação do mundo, que eu uso escola de samba, uma escola de samba também, e depois o Amazônia como metáfora. Mas esse envolvimento com samba, o carnaval, e o curto, o artesanato do samba, eu acho significativo, porque, enfim, sobretudo a escola de samba, ela tem um lado que, nesse momento, vai ficar muito importante, que você vai captar no Samba da Criação do Mundo, que é, digamos, a dimensão cenográfica e a dimensão de figurino, né? Que é uma expressão plástica do desfile que se torna, digamos assim, grandiosa justamente a partir dos anos 70 e principalmente através de figuras como Fernando Pamplona, Joãozinho 30, etc. Claro, Pamplona era do Salgueiro, Pamplona e Arlindo Rodrigues. Sim, sim. Arlindo Rodrigues e Fernando Pamplona. Você chegou a trabalhar como cenógrafo de escola de samba? Não, nunca. Nunca trabalhei como cenógrafa de escola de samba, você está pensando? Não. Isso. Não. Uma vez até Sérgio Cabral, pai, ele me chamou, queria que eu fosse fazer Eu digo, não, é outra coisa. O carnaval, eu gostava de filmar, não queria fazer um carnaval, né? E mesmo aquele filme, o Samba da Criação do Mundo, não é um documentário, né? Eu uso o tema e desenvolvi com um roteiro para cinema de um musical, né? Eu desenvolvi o roteiro, que era baseado no livro de Juan Elbaim dos Santos, chamado Os Negou e a Morte. Eu tinha lido Os Negou e a Morte, e 2 ou 3 dias depois, eu vejo o Joãozinho 30 dizendo que ia fazer no próximo carnaval a criação do mundo na tradição Nagô. E o livro era Os Nagô e a Morte. Então, eu digo, está na hora de eu fazer esse desenvolvimento de tornar um grande filme musical um desfile de carnaval. Não como um documentário, mas contando mais da história. Escrevi o roteiro em 16 letras de samba. Olha. Contando a história. Só para recuperar um último dado do artesanato, é a figura do Zósimo. Como você conheceu o Zósimo, que era ator? Sim, mas eu conheci o Zósimo, que era ator, em Ipanema. Não nas artes. Eu conheci no período que a gente frequenta. Sabe Zé Pilim? Não sei se você é bem mais jovem. Eu acho que você não frequentou os Jangadeiros, Zé Pilim. Aí eram vários que tinham aqui, depois teve o Antônio, Zé de Sete e tal. E eu conheci o Zósimo, que também estava voltando de uma filmagem na Ilha de Páscoa. Com o Pierre Cast.
Os Sóis da Ilha de Páscoa. Não entendi. Era um filme chamado Os Sóis na Ilha de Páscoa, do Pierre Cast. Exatamente, exatamente. Eu conheci na época, até com o Pierre Cast também, e tinha uma moça que era uma brasileira casada com o Pierre Cast também, Fernanda Borges, né? Eu não lembro. Eu sim me lembro dela, mas o nome é Fernanda Borges, sim. Então, foi uma grande amiga, só que não vejo há muito tempo. Então, a minha aproximação com o Zósimo é bem Ipanema. E de onde vem a ideia do filme? Como é que vocês decidiram fazer o filme juntos? Filmes Artesanato do Samba? Isso. Artesanato do Samba é o seguinte: eu trabalhei um tempo no Mobral. Mobral, lembra do Mobral? Sim, movimento de alfabetização. Exatamente. Então, no Mobral, eu me dediquei justamente aos artesanatos e essas artes que envolviam o carnaval. E um dia eu tive a vontade de fazer um curta sobre esse assunto. Então, eu convidei o Zósimo para fazer comigo e também o Bigode. Luiz Carlos Lacerda. Exatamente. Então, organizamos uma equipe e fizemos um filme, que eu gosto muito daquele filme, muito bonito, né? Mas esse filme foi muito anterior ao Samba da Criação do Mundo, né? Sim. E aí, em seguida, você desenvolve o projeto do Feminino Plural. Quando é que você decidiu fazer o filme? Por quê? Como eu já estava no Super 8, eu pensei primeiro em fazer em Super 8. Mas uma amiga minha, dinamarquesa até, ela disse, você tem que fazer esse filme em 35. E aí eu comecei a formar a equipe para fazer, porque eu vou te dizer, você sabe que o cinema tem muito de arquitetura, né? A arquitetura ajuda muito no cinema. Então, antigamente, os primeiros cineastas eram arquitetos. Eisenstein era arquiteto. Além de também aquele sueco, esqueci o nome, meu Deus, é o mais famoso sueco. O Bergman. Bergman era arquiteto. Uma vez eu estava lançando ali no Meridian o Samba da Criação do Mundo, então um rapaz se aproximou de mim e disse que o Alberto Cavalcante queria me conhecer. Eu nem sabia que o Alberto estava lá, quase caí para trás. Aí, quando ele chegou, ele perguntou para mim assim, você é arquiteta? Eu disse, sou. Ele disse, esse é um filme de arquiteto, eu sou arquiteto também. Olha. Mas o que marca um filme de arquiteto? Você sabe o que é? É uma maneira que você vê a coisa passar. Pelo menos, eu vou te dizer como eu fiz. Eu desenhei, num croquis, toda a escola de samba. Como nas alas e tudo que era ali, porque eu fiquei trabalhando ensaiando e fazendo os sambas durante uns 6 meses na escola de samba lá. Eu ia quase todo dia lá para os ensaios e tudo mais. Eles vinham na minha casa para a gente compor os sambas e tudo mais. Então, nesse período, toda essa parte de desenho, eu botei também todas as câmeras, porque eu trabalhei com 10 câmeras. Olha. Eu filmei a escola de samba com 10 câmeras, sendo 5 cobrindo as outras 5, porque se acontecesse algum problema, como, aliás, aconteceu, a gente poderia ter um estoque para resolver, não é?
E foi... Então, essa maneira de trabalhar é uma coisa muito de arquitetura, de arte, de construção, é uma construção. Isso que eu acho. Agora, o resto do filme eu fiz com 3 câmeras, né? Quer dizer que já é uma coisa normal. Agora, 10 realmente, mas precisava. Porque não era documental, não era uma coisa que... Eu estava contando uma história o tempo inteiro. Então, não era uma coisa como as televisões fazem. As televisões fazem filmagens do desfile, elas estão mostrando o desfile. Eu estava contando uma história. É muito diferente. É diferente. Voltando para o feminino, quer dizer, a origem do feminino. Você falou no livro da Kate, mas, digamos assim, o filme não tem nada a ver com o livro da Kate. Não tem nada a ver, não é uma adaptação. Então, não. O que você escreve, as cenas que você cria para o filme, as situações que você aborda, de onde você tirou isso? Você escreveu um roteiro Claro. A certa altura e ia fazer um longa-metragem, mas ia fazer um longa-metragem em Super 8? Eu estava pensando, eu posso... o que eu acho é que eu desenvolvi mais as sequências. Mas eu já tinha escrito aquilo. Eu já tinha escrito... Aquelas imagens ali foram nascendo criativamente. Era uma época de cinema de vanguarda. Então, as histórias eram mais formadas pela sensibilidade, pelo sentimento que a gente estava, do que propriamente um roteiro contando uma história, não é? Tá, eram situações. Eram situações que iam refletindo o que eu queria dizer. Houve uma vez que você comentou que assim, ligado à criação do Feminino Plural, estava uma experiência que você tinha tido na seleção, não sei se de pessoas ou de situações, para uma peça chamada Alzira Power, que você tinha trabalhado imediatamente antes. Não, Alzira, eu devo ter falado nisso por causa de Klaus Viana, que era quem dirigiu essa peça, e ele me chamou para fazer a cenografia. Eu não sei exatamente o que eu falei quando você está agora, que você está mencionando agora, mas o Klaus Viana, eu gostava muito do Klaus, ele era muito inteligente, muito interessante, e ele dava aulas também como Angel, mulher dele, maravilhosa, que está hoje trabalhando muito, já com a idade avançada, como eu também estou, mas ela ainda mais que eu, com muita força. E ela tinha também e eles tinham um filho, Rainer, que também era muito amigo das minhas filhas. Então, era uma relação muito interessante. Então, você está falando dessa experiência, seria uma experiência que eu quero dizer que de quase morte? Eu não vi a peça, então eu acho que você entrevistava as pessoas para elas contarem sobre... das mulheres, as mulheres, Isso. É verdade. Sim. Não, é porque tem essa experiência, eu tinha me esquecido dessa que você está falando agora, que o Klaus achou interessante para fazer essa direção, entrevistar um bando de pessoas que foram e elas reclamavam também muito do feminino. É verdade, da situação do feminino. É verdade, eu tinha me esquecido desse fato, porque eu tive uma outra experiência também que me ligou muito ao Klaus, que é a de quase morte. Tanto ele quanto eu quase morremos numa época, então nós tivemos essa experiência. Mas não está... quer dizer, eu acho que ela passa pelo filme, sim.
Ela passa no feminino plural. Ela passa... Tem uma passagem ali que ela resolve mudar, porque ela está quase morrendo, né? Não aguentam mais, né? Sim. Uma das atrizes, que, aliás, é minha filha, Adriana. Adriana Figueiredo, que depois fez cinema, agora nem mora mais no Brasil. Sim. Essa passagem, ela inclusive soa muito como, digamos assim, uma alegoria da ditadura, da morte na ditadura, de tudo que vinha acontecendo naquele momento. Não sei se era a intenção, mas soa. Você está falando de outra imagem. É a imagem que tem até um militar, tem o Nero, tem... Isso é outra sequência, a sequência do Carlos Kreber. Quer dizer, o ambiente... Olha aqui, quando a gente fazia aqueles filmes naquela época, eu digo os filmes de vanguarda, eu acho que nós estávamos nos deixando manifestar, a gente estava manifestando todo aquele ambiente de um lado e de outro que a gente vivia, a gente intelectualizava, a gente criava, a gente fazia arte daquele ambiente pesado que nós atravessamos naquela época no Brasil. Eu acho curioso você dizer cinema de vanguarda, porque seus filmes não são exatamente clássicos narrativos, etc., mas cinema de vanguarda, naquele momento, tinha uma divisão, quer dizer, ou eram os artistas que vinham das artes visuais, tipo Lídia Pape, Hélio Oiticica, etc., ou era a turma do chamado cinema marginal, Júlio Bressani, Ganzella, etc., e que não produziam um cinema, digamos assim, segundo as regras do mercado. É verdade, é verdade. Era um cinema mais experimental. Você se considerava, você quis essa ideia de ser uma cineasta de vanguarda? Eu sim. Eu também. Eu também. Eu não me identificava assim com o processo. Eu achava que havia liberdade para isso. Tanto que eu não estava falando politicamente tão diretamente quanto eles estavam. Mas as pessoas daquele grupo compreendiam bastante meus filmes. Mas coisa você que, às vezes, era difícil para outro tipo de espectador. Mas você tinha referência... Quer dizer, eu estou falando agora do feminino, porque o samba é diferente. Sim, o feminino é que eu considero assim, um filme de vanguarda. O samba eu considero uma ópera samba, um musical. Aliás, até houve uma crítica que eu achei muito interessante do Elias Heredo, que ele bota assim, nasce um musical brasileiro. Me deu uma página no jornal, quando eu lancei o Samba da Criação do Mundo. Agora... E o terceiro filme da trilogia, que é um documentário, né? O Amazônia como Metáfora. Ou seja, 3 vertentes, 3 dimensões muito diferentes entre si. Exatamente. No momento que você está fazendo o feminino plural, quer dizer, você aceita a sugestão da sua amiga dinamarquesa de fazer em 35mm, ou seja, de fazer cinema profissional, porque 35mm naquele momento significava cinema profissional. Isso, longa-metragem para o cinema, exatamente. Eu não sei se você já tem financiamento da Embrafilme ou não. Não, é interessante. Você sabe que eu nunca fiz um filme com o financiamento da Embrafilme, porque, como eu falei para você, o Feminino Plural foi um filme que custou pouco, graças a Deus. Meu pai me ajudou, amigos me ajudaram, e houve uma possibilidade da gente fazer o filme. Eu produzindo, dirigindo e escrevendo o roteiro.
Então, o samba, outra vez, veio outros grupos, e aí até a Escola de Samba Beija-Flor foi coprodutora também. Então, depois o distribuidor também entrou, essas coisas assim. Não tive samba, não tive financiamento da Embrafilme, não. Eu fui ter financiamento da Ancine em 2005. Já muito quer tempo dizer, depois. Naquele período, tanto que aconteceu uma coisa engraçada, porque quando eu ganhei com o Samba da Criação do Mundo, eu ganhei o prêmio em Veneza, em melhor filme na Mostra Venezia Gente, em 1984. Então, naquele período, eu me lembro que na Embrafilme teve um diretor de mercado externo que disse: mas não é um filme brasileiro. Eu digo: como não é um filme brasileiro? Era um filme brasileiro, mas não era com o dinheiro do governo brasileiro. Foi isso. Sim, olha. Ele confundiu uma coisa com a outra. Mas, então, em 2005, eu ganhei um prêmio de um edital, que aí é outro filme, chama-se Vestida de Sol, que eu nunca fiz, porque encrencou. Sabe que o cinema brasileiro às vezes encrenca, né? Sim, e como? Esse é uma encrenca desgraçada, mas vamos à trilogia. Vamos voltar lá. Depois a gente fala desse projeto. Eu quero saber um pouco desse projeto. Mas voltando no feminino, quer dizer, você escreveu o roteiro, e aí reuniu um elenco que era um elenco, vamos dizer assim, estelar para a época, né? É verdade. Teresa Raquel, Léa Garcia, Nelson Xavier, etc. Amigos que gostavam já das coisas que eu fazia, e gostavam de mim também, e eu gostava muito deles também. E o fotógrafo maravilhoso, que é João Fernandes. João Fernandes foi um rapaz que foi jovem para os Estados Unidos, se formou lá como fotógrafo de cinema, e veio, o único filme que ele fez no Brasil foi o Feminino Plural. Eu gosto muito da fotografia, muito bonita, muito bem feita. E ele ainda está no Brasil? Não, ele mora no... Aliás, eu não tenho há muitos anos notícias dele. Ele morava em Los Angeles. A última vez que eu estive com ele foi em Los Angeles. Quando você apresentou o seu roteiro para esse elenco, quando você começou a discutir o filme, eu não sei se você fez ensaios, etc. Qual foi a reação? Fiz. Olha, eram pessoas bastante atualizadas, não é? Pessoas internacionais, pessoas que estavam lendo, sabendo das coisas, eram pessoas bem informadas. Eu acho que não houve nenhum choque. Não houve nenhum choque. Pelo contrário, houve grande entusiasmo. Que bom. Ainda mais com Klaus Viana, que era uma pessoa muito querida por todos também, e ele foi muito adepto do filme o tempo inteiro. Como é que o movimento feminista brasileiro da época reagiu ao filme? O movimento feminista gostou do filme. O movimento feminista gostou do filme. A verdade, era um movimento bastante retraído, não é? Não era grande. Porque ali o Brasil estava dividido entre militares e esquerda, né? E nem militares, nem esquerda eram feministas. A esquerda não era feminista naquela época. Isso te... O quê? Isso te trouxe críticas da esquerda? Trouxe. Bastante. Que tipo de crítica? Hein? Que tipo de crítica?
Não, críticas justamente porque a esquerda não era feminista. Naquela época, não era feminista. E eles queriam justamente, eu acho, dar força para outras coisas. Eu não estava... Eu estava pensando no feminismo. Então, houve bastante críticas, sim. Agora, como eu não estava nem de um lado nem do outro, a coisa ficou mais ou menos. Eu tinha amigos de esquerda, muitos. Mas os o que amigos estavam incomodava próximos. Os Mas o que amigos incomodava apoiaram. ele? Você, Hernani, o primeiro lançamento do filme foi no Museu foi de foi na Cinemateca? Foi na Cinemateca, naquela sala grande que tinha. No terceiro andar. Agora, o que aconteceu foi que as pessoas caíram, baixaram o sarrafo em mim. Foi uma coisa terrível. Foi uma loucura. Aí, de repente, Sérgio Santeiro fica em pé e diz que não era bem assim, que eles tinham que ver diferente, não sei o que, a coisa foi mudando. Engraçado. Você não estava lá nessa época ainda? Não. 76. Eu vim a primeira vez ao museu em 80. Ah, tá. Estava quase chegando. Está quase chegando. Mas você disse que a coisa pegou fogo, que teve um debate inflamado. Porque reclamavam, né? Reclamavam. Não era a ideia que eles queriam de um filme de contestação. Não era uma contestação de esquerda, era uma questão da humanidade. Estava um pouco adiante, né? Ou além, né? Então eles queriam uma contestação política, enquanto você estava trazendo talvez uma eles questão... quisessem, mas não feminista. Não feminista. Não estavam vendo dessa forma. Essa ideia da igualdade dos sexos, a igualdade dos gêneros, não soava bem naquele momento? Não. Olha... É muito estranho. Sobretudo num meio tão intelectualizado quanto o cinematográfico, o cinema. Mas é porque tinha a política também, não é? Sim. Depois é que, com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas foram compreendendo que essa luta é uma luta da humanidade, né? A luta do poder feminino voltar a crescer, porque antes do patriarcado tinha a genicocracia, que com o patriarcado veio a falocracia, né? Sim. Então, são momentos, né? São momentos, como agora, são momentos inacreditáveis. Nessa sessão da Cinemateca, o filme ainda tinha a cena que depois a censura tirou, do beijo entre o poder, que era o Carlos Kreber, e o militar, né, esse militar fascista, que era o Nelson Xavier. Você sabe que eu não sei se tinha, porque eu me lembro que eu fui a Brasília e eles cortaram exatamente o beijo, né? Então, aquilo saiu. Agora, eu não me lembro se foi antes ou depois. Eu acho que deve ter sido antes. Eu acho que não tinha o beijo, não, porque senão tinha sido um escândalo, né? A esquerda ia implicar ainda mais? Sem se implicar mais, ou se ia gritar, eu não sei o que ia fazer. Eu digo, eu não me lembro, realmente eu não me lembro. Eu me lembro da minha ida a Brasília, né? Negociar lá com a censura. Exatamente. Eu fui levando
os rolos de filme, né? Pesavam, né? Sim. E uma outra... Sim, Cópia 35 são 30 quilos. Pois é. É um pequeno tijolo. Exatamente. Outra cena que eu acho muito significativa no Feminino Plural é a sequência com a Léa Garcia. Muito não é bom. só uma sequência sobre uma mulher, mas sobre uma mulher negra. Negra, ela está ótima. Ela está ótima. Aquilo foi muito importante. Por quê? Porque justamente traz a mulher negra para pertencer exatamente no quadro, porque o problema feminino e o patriarcado e a genicocracia, vamos dizendo, a falocracia e a genicocracia, é uma coisa do mundo inteiro. Não é uma coisa de esquerda a direita, branco, amarelo ou preto. Não. Há uma situação que primeiro foi vista como a mulher sendo a criadora da vida, porque o masculino não sabia que era o pai. Na primeira fase da vida, as mulheres elas eram as donas do mundo, vamos dizer assim, e faziam os filhos. Não ligavam o ato sexual a isso, como alguns animais. Foi quando na época que, isso até eu li num livro, que eu não me lembro o título do livro, mas quando o homem descobriu que ele era causador do nascimento da criança, também, que era um cruzamento que acontecia na mulher, mas porque ele tinha ido lá, desse momento em diante, foi surgindo a ideia de patriarcado no mundo inteiro. Em diversos lugares foram surgindo. Isso foi uma coisa que eu estudei muito quando eu estudei Jung, Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, né? Então, psicanalista, é quem eu homenageio sempre. E isso é muito interessante, você ver como é que as coisas podem acontecer em lugares diferentes, sem até contato imediato, mas é um contato energético, né? O inconsciente coletivo. Exatamente. O arquétipo. Exatamente. É muito interessante isso. E eu acho que nós estamos atravessando justamente a época de uma nova mudança desse tipo, só que agora não é reencontro, no encontro das duas possibilidades se desenvolver, que afinal essa é a humanidade. A humanidade vai se encontrando. Se um homem e uma mulher fazem uma criança, um homem e uma mulher estão ali dividindo suas funções específicas de homem e de mulher. Sim. Eu acho que o feminismo não é vamos acabar com os homens. Não é nada disso. Eu acho que vamos universalizar as possibilidades e os poderes e tudo mais, porque o homem pode ficar muito mais livre com a liberdade feminina. Você, como produtora do Feminino Plural, você também exercia, digamos assim, uma função que não era comum para as mulheres de então, nem ser cineasta, nem ser produtora. E ser produtora era,
assim, negociar a distribuição, acompanhar a comercialização do filme. Como é que foi isso para você? Como é que foi o desempenho do filme do Plural? Difícil. Eu tive o apoio do Chatovski, que eu achei maravilhoso, como eu acho que mencionei lá no começo, que justamente ele abriu o Cinema 1, onde eu propus que fizessem as exibições à meia-noite, porque nisso eu copiei Jodorowsky, o cineasta, que ele lançava os filmes dele à meia-noite. E eu copiei porque achei que ia causar surpresa nas pessoas aquele filme, né? E no outro dia até encontrei Chatovski, que me disse que ele achava que realmente o feminismo era uma coisa que ia crescer muito. E eu acho que cada vez cresce mais. Claro que existe dificuldades, claro que existe tudo, mas cada vez mais pessoas estão compreendendo que a coisa não é... Nós não somos, nós mulheres, não somos dos homens. Nós somos pessoas como os homens, só que somos mulheres e eles são homens. E vocês são homens? Sim. Você iniciou sua carreira profissional com o filme Plural e logo em seguida vai fazer um filme que teve muita repercussão na época, que é o Samba da Criação do Mundo. E você mencionou antes que você trabalhou com um livro da Juana Elbay dos Santos, que era uma antropóloga, e que, na verdade, teve muita influência sobre um certo grupo de cineastas naquele momento, que vai do Carlos Braz Blatt, que fez o Egungun, e alcança até mesmo o Eduardo Coutinho, quando ele se envolve com esse universo e faz o Santo Forte, enfim, alguns outros filmes. Como é que foi seu encontro com a Juana? Você só leu o livro ou você conheceu ela? Conheci ela e o Didi. Fui para a Bahia conhecê-los pessoalmente e depois apresentei o filme para eles, eu me lembro, ali na Líder, da Álvaro Ramos. Sim. Então, o Didi batia palmas de pé. A Juana fez críticas eu ter tirado o sutiã da Iemanjá, onde que eu achava uma homenagem. Mas ela depois fez até um filme. Você lembra do filme da Juana? Como era o nome? Eram sobre 3 orixás, não é? Eu não me lembro muito bem, eu vi, mas eu vi uma vez só e nunca mais vi. Agora, eu me lembro do Didi me abraçando. Olha, ele adorou o filme. Adorou. Adorou o filme. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque o que tem o filme de muito... O filme é um filme feminista. Porque quem faz a Terra, quem traz a natureza, quem produz esse planeta, para eles, é o Dudu. Porque o Lurum manda o Batalá. Só que o Batalá erra no caminho. Ele erra no caminho. E ela vem, faz tudo certinho e compõe o mundo. Então, o Batalá vem os seres criar, que é uma maravilha. Por isso eu digo sempre, para os Nagô, a criação do mundo é uma história de amor. O filme da Juana é o Iami Agba, o mito e metamorfose das mães Nagô. Que é um filme mais ou menos da época do samba, não é isso? É um pouco depois, né? Um pouco depois. Eu fiz o samba em 78. Eu tinha esse projeto, né? Eu estava esperando uma escola de samba trazer um tema que me entusiasmasse para fazer
o que eu tinha a estrutura, arquiteta, né? Eu tinha a estrutura, o projeto pronto para encaixar no tema. Quer dizer, era onde a escola desenvolvia a parte dela e eu ampliava aquilo tudo. Mas foi bom por causa de Joãozinho. Eu já me dava com Joãozinho há bastante tempo, desde o Salgueiro, e eu tive um encontro meio inacreditável com ele em Paris, porque quando eu estava lançando o Feminino Plural, que entrou comercialmente depois na França, então eu digo, quando eu disse num restaurante lá com os amigos que eu tinha que me despedir da França e ir para o Brasil, porque eu queria encontrar Joãozinho, eles disseram, mas encontrar Joãozinho na França, ele está aqui hoje, ele estava em Paris. Estava em Paris com um desfile em Paris, da escola de samba. Então, eu peguei um táxi, fui correndo para lá e fizemos a organização da produção. Então, você apresentou a ideia para ele em Paris? Apresentei a ideia para ele, para a diretoria da escola que estava lá, e todos ficaram entusiasmados, e quando eu cheguei no Brasil, uns 15 dias depois, começamos já, aí eu levei a proposta do roteiro e tudo mais, e começamos a construir essa produção, que eu acho que foi uma produção que deu certo. Agora, depois distribuição complicada, essas coisas todas assim, né? Sim. Apesar de enorme sucesso, eu entrei em vários cinemas e as pessoas cantavam no chão, sentadas. Sabe aquelas enchentes de cinema? Sim. Mas a versão que foi para o cinema não era exatamente o filme que você tinha montado, né? Não tinha uma diferença? Não, era exatamente o que eu tinha montado. Mas depois você fez uma outra versão menor. Depois eu fiz uma outra versão menor para entrar em vídeo. Ah, tá. Então foi no lançamento em VHS. Foi, exatamente. Tá. Então, o samba original, esse que está aí, vocês, do Human colocou, a versão integral. Tá. Esse que está passando no canal online da Cinemateca é a versão integral. Exatamente. Tá. E na época desse desenvolvimento, você apresentou o roteiro para a escola, para o Joãozinho. O Joãozinho e a Ruana participaram desse processo de desenvolvimento do roteiro? Não, teoricamente sim, mas não do desenvolvimento final, compreendeu? Mas você conversava com eles? Sim, a gente manteve uma relação boa o tempo inteiro. Não teve problema, não teve problema, não. Esse filme, até hoje, ele agrada muito, né? Seja aqui, por exemplo, ele está em distribuição nos Estados Unidos, eu tenho um distribuidor lá, que hoje, quer dizer, há uns anos atrás, eu não falo há algum tempo com ele, mas há uns 4, 5 anos atrás, ele ainda vendeu para universidades. Até para Berkeley, New York University. Então, porque esse filme causou muita alegria ao pessoal do Harlem. Eles não conheciam a história. O filme foi exibido, então, nos Estados Unidos? Foi exibido, exatamente, distribuído lá. Agora, mas não teve assim um grande lançamento em cinema, mas teve em vários cinemas menores, né? Esse aspecto, vamos dizer, feminista do filme é só ligado aos orixás ou às orixás,
Ou há alguma outra forma de compreender o filme como um filme feminista? Eu acho que o filme feminista, ele está ali, eu chamo ele de filme feminista porque ele mostra a participação do feminino na criação. Porque a participação na criação patriarcal, ela é bastante secundária e até menosprezada, né? Então, é uma metáfora da criação. Metáfora da origem. Metáfora da origem, é melhor. Agora, e ali, ela é muito forte, a Dudu. É um personagem muito forte. Como é forte também, como já falamos na palavra metáfora, eu me lembrei das Amazonas, né? Porque as Amazonas, elas eram presentes, elas estavam na vida social e religiosa dos grupos. De onde vem esse projeto do Amazônia? O Amazônia, como metáfora, vem de um livro que eu uma vez peguei e li, de um antropólogo, sociólogo suíço do século XIX, chamado Backhofen, que ele mostra que no matriarcado, onde a terra era mátria, existiam 3 fases: o eterismo, o amazonismo e o demetrismo. Então, no eterismo, a mulher é de todos e o pai ninguém. No amazonismo, é o império feminino. E no demetrismo, elas estão presentes socialmente, na religião e na organização da vida doméstica, na família. E como é que você... Pode falar. E como é que você traduziu tudo isso num documentário? Bom, eu traduzi usando essas palavras que eu falei rapidamente aqui para você. Eu vou falando sobre essa visão, depois eu passo a fazer entrevistas com várias pessoas, inclusive Chico Mendes, porque nessa época estava se lançando o movimento Salve Amazônia, aqui no Rio. Então, eu filmei no Jardim Botânico, na Praia de Ipanema, depois ali no aterro, e essas pessoas foram dizendo o que elas viam, porque é um filme feminista, porque está nessa visão da terra, da natureza. Porque, na verdade, uma coisa é o planeta, a Terra. E a outra coisa é o que se está desenvolvendo. Então, você vê que no samba da criação do mundo, o Dudu traz a terra. O Atalá vem os seres criar e vem trazer o sangue branco da criação. O sangue vermelho é de Dudu, que é o que vem com ela. Agora, na Amazônia, quer dizer, nas Amazonas, na genicocracia, tem todo um desenvolvimento que vem antes que houve em todas as tribos, digamos assim, porque, na verdade, se existiam brancos, pretos, índios, asiáticos, etc. e tal, eles nem estavam em comunicação.
eles estavam cada um no seu lugar, mas vivendo todas essas fases também. Você vê que quando encontraram as Amazonas na Amazônia, eu acho que eu não tinha falado nisso, né? Porque eu descrevo isso e mostro do encontro de Orellana com as Amazonas. Orellana era um conquistador espanhol, o primeiro que atravessou o Rio Amazonas, que ia ter o nome dele, ia ser Rio Orellana. Mas como ele se atrasou para voltar para a Espanha e contou do episódio que ele teve dessa guerra onde eles foram atacados por índios governados pelas Amazonas, eles acharam que Orellana estava mentindo ou delirando, qualquer coisa assim, mas disseram, tudo bem, o Rio vai continuar com seu nome, Rio Orellana. Ele disse, não, por favor, eu quero só que façam uma homenagem às mulheres, Rio das Amazonas. Foi assim que o Rio e a região passou a se chamar Amazonas. Então, eu boto a metáfora de transformação de era que nós estamos atravessando agora. Em 92, eu mostrava nessas entrevistas e nos caminhos que as coisas estavam indo, que nós íamos chegar a um ponto onde que as mulheres tinham uma participação bem maior. E poderia haver essa tal equiparação de poderes entre mulheres e homens. Daí a metáfora. Que hoje eu acho que nós estamos hoje aqui, nesse momento, e começando apenas aquilo que chamam o apocalipse. E esse é um filme que você não fez em película, você fez em vídeo, não é? É verdade. Eu ia fazer em película, mas não tive dinheiro. Então, foi indo no que dava, né? E como é que você fez? Você tinha experiência com vídeo antes ou esse foi seu primeiro trabalho em vídeo? Você tinha passado eu já televisão, tinha, porque publicidade? Super 8 é mais para vídeo, né? Mas você tinha feito televisão antes? Não, televisão não. Quer dizer, eu tive um programa na televisão, mas eu não estava dirigindo câmera, nada disso, né? Eu estava entrevistando pessoas e coisas assim. Né? Que programa é esse? Acho que Bandeirante. Você sabe que eu nem sei o nome mais desse programa, foi durante um período na Bandeirante. Não sei mais. Nos anos 70, nos anos 80? Eu acho que é 80. Acho que 80. Porque eu tive muito projeto que eu não fiz, né? Eu tenho uma coleção de projetos incrível. Hoje eu tenho... primeiro, e hoje a minha empresa é uma multimídia. Então, eu faço um projeto que eu desenvolvo como artes plásticas, como game, como filme, como série. Vai indo. E muitas vezes tem um pedaço de urbanismo, principalmente arquitetura também, mas urbanismo eu acho muito importante, sobretudo aqui no Rio. Estou com 2 projetos agora que entra urbanismo também, porque é muito estranho. O Rio é uma cidade maravilhosa, está muito depredado, né? Conta aquele projeto ali com a Ancine, que você mencionou um pouco antes, e que, de repente, seria um pouco a sua retomada já aqui no século XXI. Que projeto era esse? Esse era outra coisa. Esse era um projeto sobre a descoberta do Brasil, que há uma fake news. Eu acho, claro que o local que eles vieram era conhecido deles, dos navegadores, que eram, a maioria,
A maioria não, eles eram do grupo dos Cavaleiros Templários. Então, eu acho esse projeto um projeto muito importante para ser feito, só que eu escrevi ele hoje. Eu escrevi ele hoje, como nós vivemos hoje e de onde nós viemos. Mas por agora, a gente vê o nosso inconsciente coletivo, como ficou, porque isso tudo acabou com a Inquisição. Então, os templários passaram à Ordem de Cristo, e assim não tiveram mais o desenvolvimento como estava programado para as descobertas portuguesas. Esse trabalho é um trabalho que eu gostaria de não deixar de fazer. Mas é um projeto caro, complexo, é um filme de época. Eu já mudei um pouco, porque quando eu vi a pandemia, o ano passado, eu comecei a trazê-lo menos a parte ficcional, ser mais um relato. Tem que diminuir, você não pode, é muito caro, exatamente o que você está falando, muito caro. Como é que vamos fazer isso? Então, eu pensei em fazer uma coisa um pouco diferente, filmada diferente, escrevi diferente, mas contando a mesma coisa. Tive que reformar. Reformei a construção, mas a casa ficou lá. Isso é uma arquiteta falando do cinema. Olha, você chegou, como arquiteta, a desenhar e construir alguns projetos? Você desenhou prédios, casas, praças? Não, prédio não fiz, não. Fiz algumas coisas assim, vários projetos de urbanismo, vários também, na Baixada Fluminense. Agora mesmo estou reformando uma casa que eu tenho na Gávea Pequena. Então, eu estou sempre mexendo com isso, sim. Porque isso, inclusive, muitas vezes tem uma recompensa financeira mais sólida do que a recompensa financeira do cinema, porque cinema é um tsunami, né? Mas você nunca ganhou dinheiro com o cinema? Não. Sempre investiu só? Investi e me deu muita alegria, quer dizer, não ganhar dinheiro, mas ganhei muita experiência de vida, ganhei muita coisa. Ganhei muito conhecimento. Eu acho que isso vale muito, vale ouro. Sim. E você fez um filme com sua filha. Tem que me sustentar, hein? Você fez um filme com sua filha, né? Ela fez uma animação que você participa. Ela fez uma animação. Ela hoje não mora no Brasil, né? Ela hoje está morando em Woodstock, onde a minha neta casou com um rapaz americano que é de Woodstock. Então, eles estão morando lá. E a Adriana está morando lá também. Mas, de vez em quando, ela vem para cá, para o Brasil, fica um tempo aqui, um tempo lá e tal. E a minha ela continuou com a carreira de animadora? Não está fazendo, não. Agora, não. Ela... É difícil. Cinema é difícil. Você sabe. Sim. Nós todos que somos do cinema, e é uma pena, porque nós temos um cinema muito interessante, nós temos uma cultura maravilhosa, nós temos tudo para ter um grande cinema, mas eu acho que ainda não chegou.
Tem momentos, né? Teve momentos. A história do cinema brasileiro tem momentos incríveis. Tem grandes cineastas, tem possibilidades, mas a coisa, como é... Eu me lembro que, quando eu tive a primeira vez em Hollywood, eu fiquei impressionada com a organização. Muito impressionada mesmo. Tem que ter muita organização, né? Mas esse seria o único problema aqui? Não. Quais seriam os problemas? São tantos que eu levo até... porque, na verdade, eu acho que o maior problema que existe é porque as pessoas não acreditam em cultura. Eles pensam que cultura é farra. Não vê que aquela diversão é cultural. Então, é complicado. Não aposta na formação, na diversão, não aposta na troca. Você vê aquela frase do Roosevelt, aonde vão nossos filmes, vão nossos produtos? Você já viu algum brasileiro dizer isso? Não. Pois é. E quais são os seus projetos? Bom, eu tenho um projeto desde os anos 80 que se chama Verde. Nessa época que eu fiz o Amazônia como metáfora, e desenvolvi agora para uma série que se chama, uma parte chama Verde e a outra Blue, porque é como se a Terra começar a não desenvolver o seu lado do meio ambiente feminino, vamos fugir de foguete para o Blue. Isso é um documentário? Em outro planeta, talvez. O quê? Isso é um documentário? Não. É ficção. É ficção, porque enfoca justamente o desenvolvimento de uma família. Eu acho que justamente passa por isso aí, essa ideia. E os Templários, já que você me pediu os projetos, e eu tenho um outro projeto também que eu acho que vou deixar para mais tarde, porque, como envolve entidade da Umbanda, eu prefiro não estar fazendo isso agora. Então, tem outros projetos também. Tenho um que eu fiz, que eu queria muito fazer, que se chama Turista e o Ladrão, que é um musical. E tem um outro que se chama Gringos Paradise, e que também tem a ver com o Rio de Janeiro. Então, acho que não estão na época esses. Na época, poderia ser os Templários e o Verde, principalmente. Agora, como? Como? Nesse momento é difícil. Pois é. Até eu acredito que a parte no exterior possa ser melhor resolvida. Mas, se é uma coisa toda que vem daqui, a gente tem que estar aqui também produzindo, né? Você está buscando coprodução internacional? Eu tenho pensado, tenho certos contatos. Então está desenvolvendo. Estou me envolvendo, mas tem muita dificuldade. A produção hoje da Ancine é uma coisa complexa. A Ancine, na prática, está paralisada, né? Exato. Quer dizer, eu fico admirada como é que tem pessoas que ainda estão andando. Eu tive um problema muito sério de 2015 para cá, com uma dificuldade que eu tive com a Ancine que tem que ser resolvida. Eu tenho
Foi um engano. Foi um engano. E não é uma coisa atual, já vem desde aquela época, né? Então, mas não está conseguindo resolver. Não estou conseguindo resolver. Apesar de estou batalhando para que isso possa acontecer, mas eu estou vendo também um momento, porque um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro. Muito difícil a cultura no Brasil hoje, não é? As pessoas estão... Porque, justamente, em outras épocas que tivemos dificuldades políticas, houve um espaço que se conseguiu. Esse espaço ainda não abriu. Está sendo tentado de todas as formas. Acredito que, talvez... Agora, até, eu vou te dizer, como vai ser, talvez mais streaming? É o que eu acredito. Agora, tem que ter uma legislação para o streaming nos trazer um retorno em todos os sentidos, na produção, na condição financeira, na maneira de produzir, tudo. Isso é importante. Eu acho que não podemos abandonar o que somos. A gente vê que está difícil demais. Quando eu leio, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu vejo as coisas como estão, eu fico impressionada. Vamos ver. Sim, sim. Estamos quase chegando nas 2 horas, que é o tempo. Uau! Uau! Quase 2 horas. Eu queria deixar você à vontade para as palavras finais, para convidar o público a ver os seus 3 filmes, a trilogia feminista de Vera Figueiredo, e para, enfim, você deixar aí sua visão a respeito desse momento e do que você quer fazer ainda à frente. É com você. Eu quero dizer para que as pessoas vejam, até amanhã continua os filmes todos na plataforma do MAN. E depois, como poderia, talvez, desenvolver alguma coisa ainda? A gente pode estender, inclusive, a permanência dos filmes por mais algum tempo. Os filmes se juntam a essa live, que também vai estar disponível, e eventualmente, a gente retorna mais à frente para outras conversas. Eu acho isso muito importante. Gostaria demais, porque eu acho que a metáfora que eu mencionei em 92, na Rio 92, quando eu lancei o filme, é agora, é daqui para frente. Então, eu acho interessante a gente desenvolver essas ideias da participação do feminino de uma maneira concreta, aberta, social, porque eu vejo hoje nascendo também uma ideia de que o feminismo já foi mais sério agora, não é? Eu acho que as pessoas estão correndo atrás, então vamos continuar desenvolvendo essa ideia dessa participação da mulher, do ser feminino e do meio ambiente na sociedade com mais força, seguindo essa ideia que isso é bom para os homens, não só para as mulheres.
Perfeito, Vera. Te agradeço aqui muito. Nós é que agradecemos, imagina. Estivemos aqui num papo agradabilíssimo com Vera Figueiredo, que, enfim, está apresentando no canal digital da Cinemateca do UMAN a sua trilogia feminista, um conjunto de filmes muito importante dentro da história do cinema brasileiro, não só por trazer uma perspectiva nova, um ponto de vista novo, uma questão nova, mas por até dentro do próprio feminismo ter ali um olhar que não era o olhar que existia aqui dentro do Brasil. A Vera é uma cineasta absolutamente inovadora, com uma pegada experimental, que é outra dimensão importante, e que dentro de uma tradição feminina de cinema começou a se desenvolver mais fortemente ali naquele momento do feminino plural, e que deixou um depoimento importantíssimo a respeito de momentos da sua trajetória, do seu trabalho, um trabalho que não se esgota em cinema, que atravessa a arquitetura, atravessa as artes visuais, atravessa, inclusive, eu não sabia, até mesmo a televisão, tá? E que, enfim, ainda está aí para conversar conosco hoje, no momento presente, no tempo atual, esse tempo tão convulsionado que vivemos aqui no Brasil e no mundo. Então, eu te agradeço, Vera, por essa participação, por todas as suas palavras, e convido a todos a conhecer a trilogia feminista de Vera Figueiredo. Obrigado, boa noite.